Hoje vamos falar de culto livre. Vem comigo que eu vou te falar um pouco desse tema polêmico. Saudações pessoal, vocês já me conhecem, você que não conhece, eu me chamo Fraterali, sou sacerdote, necromante, oraculista e vamos lá pessoal. Hoje esse tema maravilhoso que é culto livre, né? Culto livre que ultimamente aí o pessoal tá falando muito, né? O pessoal tá falando demais sobre esse culto, sobre a forma de cultuar os ancestrais, a forma certa de cultuar os ancestrais. Ou, nossa, é uma loucura cultuar de uma forma livre. Hoje a gente vai explanar sobre isso. Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude esse canal de conhecimento crescer. Isso aqui é pra vocês, como vocês sabem, tá bom? Pessoal, vamos lá. É o seguinte. Lembrando que o culto livre, pessoal, vamos pelo começo. Eu vi alguns vídeos de pessoas falando sobre esse tema. Olha, pessoal, vou dizer pra vocês. Tem gente falando que é uma religião nova, é um culto criado, é o da insanidade de outras pessoas e etc e tal. Vamos pelo começo. Pessoal, todo culto é criado. Toda religião um dia foi nova. Toda religião foi criada por alguém. Vocês estão entendendo? Agora, quando a gente fala de culto ancestral, vou falar de necromancia, é um primeiro culto existente na face da terra. É o culto aos antepassados, o culto aos ancestrais. É o primeiro culto existente. Aí eu vejo pessoas falando na internet: poxa, mas o culto livre é errado. Você tem que ter uma pessoa para te guiar. Será? Será mesmo? Deixa eu contar um segredo para vocês. O culto original, seja ele a orixá, seja ele aos poderosos mortos, é o sacrifício, que o povo chama na parte de orixá orô, que é as oferendas, é o sacrifício animal, as rezas e tudo mais. Lembrando que cada um é cada um, tá? Eu coloquei duas situações porque o povo conhece mais de orixá e não do morto. Começou com o Exu de Pombogira, mas vai mais além, tá? Então o culto ao morto em si, culto aos mortos, original também é isso. Você realizar suas libações, suas oferendas, suas rezas, seus pedidos, suas magias, seus feitiços em si. Esse é o culto original. Ah, mas tem que ter um atabaque para tocar, tem que ter o toque, a festa. Pera aí, vamos lá. A festa já se fala, é festejar algo. Por que se faz uma festa? Porque teve o culto antes da festa. A festa nada mais é do que um agradecimento, um festejar daquele culto que teve antes. Vocês estão entendendo? A festa é para isso. Não tem outra coisa. O toque em si, pessoal, nasceu de uma forma... Porque, vou fazer até uma comparação. Muita gente falou: Frater, por que você não abre as portas para atender as pessoas? Porque não é meu destino abrir publicamente para todos virem. Igual um terreiro, como se fosse um terreiro. Não é meu caminho. Então vamos lá. Um dia, um espírito veio numa pessoa e falou assim: você vai abrir a casa, vai abrir sua porta, seu portão, para que pessoas venham. Você vai divulgar que tem um espírito incorporado em você que atende pessoas e ajuda pessoas. E assim se formou. Aí um pessoal chegou, aí veio 5, 10, 15 pessoas, falou: mas vamos ter umas músicas para fazer para você, e eu sei tocar um instrumento, um atabaque, então tô dando uma forma bem grotesca para vocês entenderem. Dali nasceu o toque.
Pessoas da Umbanda, da Quimbanda vão ficar putíssimos comigo. Você não sabe o que você está falando, mas é a realidade. Outra coisa, o pessoal fala, ah, mas o culto livre é errado porque você tem que ter alguém para te guiar. Concordo em partes. Concordo que você tem que ter alguém para te mostrar o caminho. Tem que ter alguém para falar assim, ó, esse aqui é o que você tem que fazer. Toma, vai e faz. Do jeito que eu faço. Mas por quê? Porque tem gente por detrás de mim. Quem que é esses seres? O próprio morto. Eu tenho uma riqueza na minha vida tão grande, que é Dona Maria Mulamo, seu Pinga-Fogo, seu Meia-Noite, seu Marabu, né? Dona Padilha, Dona Menina, entendeu? Aqueles que passam o conhecimento, ou seja, o conhecimento que eu passo para vocês, eu não aprendi com outro ser humano, com outro sacerdote, eu aprendi com o próprio morto. Então essa é a maior riqueza, isso aqui é um sonho para poucos. Eu estou vivendo um sonho há algum tempo, né? Vamos colocar aí uns 7 anos, que muita gente gostaria de viver, mas não tem essa condição. Então hoje eu sou muito feliz com isso, tá? Porque o conhecimento vem da fonte. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Não é o ser humano que dita a vida do outro ser humano. É a espiritualidade. Pessoal, vocês têm que entender que o sacerdote ou a sacerdotisa, ela vai te dar o caminho. Você vai percorrer com suas próprias pernas. Você não tem que ficar dependente. Ah, pô, eu vou te ensinar tudo que você precisa. Daqui pra frente você vai caminhar e vai descobrir com a sua ancestralidade o que você tem que fazer. Desde que o mundo é mundo, quem manda é a espiritualidade. Não é o poste mijando no cachorro. É o cachorro que mija no poste. Vocês estão entendendo? Então esse negócio de você tem que ficar dependente de um sacerdote ou de uma sacerdotisa 10, 15, 20 anos para você aprender, 7 anos para você aprender a começar a fazer alguma coisa para alguém. Quem disse, pessoal? No culto de Xexelabá, é um culto livre. Não tem esse negócio de ano. Isso estou falando do culto tradicional iorubá, né? Você aprende aquilo ali e você pratica. Você não aprende a anotar no caderninho, fala, pô, quando eu tiver 7 anos eu vou praticar. Não. Lógico que não. Você pratica. Você tem alguém que dá o tapinha nas costas e fala, vai, porque você sabe o que tem que fazer. Caso você não saiba, consulte seu oráculo. Pessoal, o culto original sempre foi assim. O culto aos mortos, o qual eu falo, ele sempre foi sem dogmas. Aí outra coisa que eu vou falar pra vocês, que eu sempre falei aqui, não vou parar de falar até vocês entenderem. Quem foi a primeira pessoa iniciada? Ah, foi uma fulano de tal, mas quem iniciou ela? Quem? Foi outra pessoa? Então ela não é a primeira pessoa. O culto começa com o espírito vindo em uma pessoa e iniciando outra. Essa pessoa que foi iniciada, inicia a pessoa que estava incorporada. Você está entendendo? Vocês entenderem, vamos lá. Existem, vamos colocar aqui, 2 pessoas. Existem 2 pessoas. Vamos colocar aqui, 2 pessoas. Essa pessoa incorporou um espírito. Essa aqui conversou com o espírito. O espírito iniciou essa pessoa aqui. Quando essa pessoa desincorporar, futuramente, claro, né? Quando a pessoa conversou, falou, fui iniciado assim, tô falando de uma forma grotesca, tá? Essa pessoa que foi iniciada pelo espírito que essa pessoa incorporou, vai iniciar essa pessoa aqui. Vocês estão entendendo? É assim que nasce o culto. É assim, pessoal. Só que isso é antiético falar. Isso é errado falar. Isso é errado, tá? Isso é totalmente fora do padrão de falar. Porque aí você dá abertura para as pessoas que são novas de seguirem a própria ancestralidade dela. E isso é ruim para os negócios, para o dinheiro. Estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo como que funciona? Então, aí falar, mas a mão de faca, que não sei o quê.
Quem deu a primeira mão de faca para a primeira pessoa? Fala para mim. Não existe credencial espiritual. Você tem que ser credenciado para poder fazer. Quem disse isso? Você sabe fazer? Faça. Ninguém melhor do que você mesmo para alimentar os seus. É assim que funciona. Ah, frater, mas eu não sei cortar pro meu Exu. Ué, corta pra ele. Pergunta como ele quer e corta. Se você não sabe cortar, pague alguém que sabe fazer. Aprenda com a pessoa fazendo e faça você mesmo. É assim que funciona, pessoal. Sabe por que vocês são enganados? Porque as pessoas, elas colocam tanto medo em vocês que você não pode, porque você não tem um conhecimento. Se você não tem um conhecimento, tudo bem, concordo. Mas se você sabe fazer, você não pode, você não tem um preparo, você não tem a credencial, você não tem a mão de faca, blá 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 blá. Que mão de faca? Fala pra mim. Então assim, pessoal, quando vocês entenderem que é a espiritualidade que manda, e deixando bem claro, tá? Bem claro, o culto de Exu e Pombogira nunca foi quimbanda. A quimbanda nasceu para cultuar Exu e Pombogira. Não que a quimbanda nasceu e nasceu Exu e Pombogira junto. Exu não nasceu na quimbanda, o morto não nasceu na quimbanda. Quimbanda é uma ramificação de culto aos mortos. Só. Assim como o Palo Mayombe também cultua. Vocês estão sabendo como que é? Então assim, pessoal, parem de ser burros. Parem de dar dinheiro para essas pessoas que só sugam você por anos e anos e anos e não ensinam nada. O culto livre, eu vou falar um segredo aqui para vocês, que isso aqui vai mexer no bolso de muitos. O culto livre, como pessoas falam aí, já vi pessoas falarem, o culto livre nasceu da cabeça das pessoas porque não querem ficar atrelaçadas a outras, porque às vezes não gostam de dogmas. Opa, vamos lá. Vem cá que eu vou te contar um segredo. O culto livre não nasceu de pessoas. O culto livre nasceu do próprio Espírito. A egrégora de se tornar livre vem do Espírito para o ser humano. Do Espírito para a matéria e não da matéria para o Espírito. Vocês estão entendendo? Quando vocês entenderem que tudo vem do Espírito, pessoal, a iniciação, quem ensinou o ser humano a iniciar foi o Espírito. Quem iniciou o ser humano a fazer o sacrifício para o Espírito foi o próprio Espírito. Vocês estão entendendo, pessoal? Tudo vem do Espírito. Porque antes de ter religiões e dogmas de religiões, existia o culto livre, pessoal. Existia o culto livre, onde vocês querem ficar atrelaçados, às vezes pelo nome que vai ganhar, ou às vezes também pelo merchan em si. Eu sou da quimbanda. Tá, e aí? Eu conheço quimbandeiro e cuido de quimbandeiro que já veio até mim, você não tinha nem o que comer. Ué, mas você não é quimbandeiro? Seu tata lá não responde pra você? Cadê ele nessa hora? Quem cuidou aqui, ó, foi o meu e os poderosos mortos. Então, pessoal, o culto livre, ele nasce de espíritos com uma liderança livre e fazem assim a egrégora desses espíritos livres, que aí passam a influenciar pessoas que também vão realizar esse culto livre. E assim contagia outras pessoas, assim contagia outros espíritos e etc e tal. Estão entendendo, pessoal, como funciona? Esse é o culto livre. Então não adianta, pessoal, não adianta falar baboseira, não adianta falar que se você não segue uma religião, você não está credenciado. Para com essa palhaçada, vocês estão passando vergonha. Vocês estão passando vergonha de falar quem não é de quimbanda no culto Exu e Pombogira. Quem não é de quimbanda não tem credencial e mão de faca para fazer sacrifício.
Quem não é de Quimbanda não tem a autoridade espiritual. Ó, chega até a dar autoridade espiritual para fazer uma ritualística para Exu e Pombogira. Quem é você para falar isso? Outra coisa, se eu recebo a informação da fonte, para que eu preciso de outra pessoa no meu caminho para me mostrar o que eu tenho que fazer ou não? Pegou a visão? Por hoje é isso. Que os seus ancestrais abençoem você e mostrem que realmente o caminho é o culto livre. Que Maria Mulambo, seu Pinga-Fogo e todos aqueles que compõem a Corrente 97, que é do culto livre, abençoe a todos vocês, que coloquem essa informação na cabeça de vocês e que vocês sigam o real culto aos mortos e façam os seus guardiões felizes com as atitudes que vocês vão tomar. Até mais.